Muito bom dia a todos, um prazer estar com vocês, prazer estar na companhia desse painel para discutir esse assunto tão importante, tão bacana e tão atual, que é o cliente na nova era e a importância do ESG na comunicação da marca, da criação da marca, né? ESG. Eu vou falar muito pouco e vou contar com esse grupo heterogêneo e extremamente capacitado para trazer um pouco mais da visão deles e também de como eles estão utilizando pontos ambientais, sociais e de governança dentro de suas atividades. Esse conceito é usado para medir práticas ambientais, práticas sociais e de governança numa empresa, e segundo algumas consultorias, das mais relevantes, das mais importantes globalmente, tem contribuído positivamente com os balanços e com os resultados das companhias. Quando a gente fala de preservação ambiental, quando a gente fala de preocupação social e de uma governança transparente, a gente traz valores de organização, valores muito ligados não só à construção e também ao consumo e à maneira como os consumidores atualmente fazem as suas escolhas. Eu começo primeiro convidando o Alan a comentar um pouco da DASA dentro de sua realidade, dentro do mercado de saúde, que tem se transformado e está passando por um processo de transformação, talvez, um Juscelino Kubitschek na saúde, né, em 10 anos, em 1,5, como que você tem enxergado as iniciativas relacionadas a ambiente, social e governança, como isso tem impactado a maneira de vocês se posicionarem e trabalharem dentro desses últimos 18 meses e o que isso tem para frente. Bom dia, Alan, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Vinícius, obrigado pela introdução. Realmente um grupo heterogêneo e agradeço a iniciativa FIS por estar aqui. Bom, acho que você achou uma boa maneira aí de fazer 10 anos em 1,5, acho que é mais ou menos isso, tem um apetite aí bastante grande da DASA, mais do que contar a história, mudar os fundamentos, né? Acho que a gente tem uma missão muito clara em como deixar a saúde no Brasil mais sustentável. Isso em algum momento impacta a ESG, mas não é exatamente a origem. A gente vai chegar lá. Mas esses últimos anos têm sido anos que a gente chama de enterrar, né, tá enterrando bastante cano, fazendo bastantes fundações para que a DASA possa integrar e entregar essa rede integrada de saúde, né? Que basicamente a gente sai de uma potência dos nossos diagnósticos e vai para hospitais e coordenação de saúde. A gente entende que a saúde no Brasil ela só é viável e só é rentável se ela tiver uma curva de inflação bem menos acentuada, né, bem menos impacto no bolso das pessoas e assim gerando acesso à saúde, né? E esse é provavelmente, e eu digo provavelmente porque o ESG está sendo muito discutido exatamente agora, a gente está nos pilares estratégicos do ESG para o curto, médio e longo prazos, e acesso à saúde de fato é um deles, tá? Temos obviamente coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como parque de energia solar para poder deixar nossas unidades autossustentáveis em energia, menor descarte. Então a gente tem uma série de iniciativas que são, que eu digo, táticas, que já contribuem, né? O nosso compromisso a ser cravado como data ainda, como carbono zero, acho que é quase que básico, né? Então a gente está dizendo que a DASA está usando a sua potência para dar acesso à saúde cada vez mais, para ajudar a indústria como um todo na sua curva de inflação, ou potencial deflação, onde couber e onde der, e fundamentando o ESG nos três pilares, né? Ambiental, social e governança, com ações muito claras já em ambiental, em social, já também tem uma ação bastante interessante com a Rende Mondó lá na Ilha do Marajó, na cidade de Breves, depois a gente entra um pouco mais em detalhes, se couber. Mas tudo isso já eram ações que eram bastante empíricas por parte da DASA, né? A DASA já tem isso no coração. O que a gente está fazendo agora é organizar isso de uma maneira estratégica, e vindo bastante ao cerne dessa nossa discussão, não é o usar e como usar o ESG para comunicar. Primeiro precisa ser, para depois parecer,
né, nesse caso, né? Tem muita marca que parece, depois você vai ver, não é exatamente aquilo. A gente precisa ser primeiro para depois parecer alguma coisa. Então, quero dizer, a gente está fundamentando bastante o ESG, colocando os pilares de pé, para em algum momento lá na frente poder comunicar com mais clareza. Claro que as ações que são ações já de impacto, elas são comunicadas caso a caso, e ajudam, obviamente, nessa clareza do que é a marca, mas o ESG, uma olhada, é tido e colocado dentro das estruturas estratégicas da empresa como algo fundamental. Então, estamos andando bastante forte nessa fundamentação. Aqui é basicamente como cozinha aberta, né? A gente poderia falar muito bem de cada um dos casos de sucesso que já existem, mas a gente precisa dizer que a nossa indústria, ela precisa, no geral, estruturar melhor as suas iniciativas ESG de maneira estratégica e não maneira puramente tática, como ações isoladas. Bom, a gente tem uma maneira de colocar o cliente no centro, como muitas empresas fazem, mas para isso a gente tem uma área de CX bastante robusta, que ouve o batimento cardíaco e as emoções do consumidor na ponta, no dia a dia. É uma estrutura que vem sendo bastante enrobustecida ao longo dos últimos 12, 18 meses. E com isso a gente entende, com pesquisas bastante profundas, aí, com institutos como a Box 1824, com a Nielsen, com a Ipsos, institutos grandes, que a gente vai para a ponta para entender exatamente o que é esse novo cliente, né? A DAS a gente atende de 18 a 70, 80 anos, 90, né? Como a própria United Health, né? E outros grandes players aí no mercado. Então, a gente tem que entender que tem que entregar a saúde que a minha mãe, a minha avó, porventura, consuma, mas também para as novas gerações que estão vindo aí, que consomem saúde de uma outra maneira, que estão muito mais na era da jornada da saúde, não na jornada da doença. Dito isso, a gente tem uma grande missão, que é exatamente criar essa ponte entre o que era no passado e o que será no futuro, né? A maneira de se consumir saúde está mudando. A indústria nos últimos anos, eu diria nos últimos muitos anos, décadas, ela não necessariamente colocou o cliente no centro, né? A gente colocou algumas portas de entrada, o cliente tinha que escolher uma ou outra, mas não necessariamente a gente colocava o cliente no centro para entender a jornada dele e aonde ele queria entrar para ter relação com a saúde. Então, por isso, na DAS, a gente também está entendendo essas múltiplas entradas, essas diversas maneiras de consumir saúde e não doença, para cada vez mais os episódios serem menos fragmentados e menos doloridos. Então, de uma maneira geral, te aprofunda na discussão aqui, esse é o momento da DASA no entendimento do consumidor, e o entendimento da DASA como a gente está reestruturando ou estruturando nosso ESG, que está sendo colocado em pautas junto ao Conselho, junto ao COMEX. Então, de fato, é uma pauta bastante cara para o nosso CEO também, o Pedro Bueno, e a gente está bastante feliz em estar andando em passos largos, mas também com muita consciência para fundamentar os pilares. Então, dou boas-vindas aqui meus companheiros de painel e obrigado pela oportunidade. Bacana, Alan. Muito, muito legal. Você, na verdade, você fez uma ponte fantástica para eu passar a bola para o Everton, que ontem, quando a gente estava batendo papo e se preparando um pouco para esse debate, a gente discutiu um pouco sobre uma palavrinha mágica aí de autenticidade, né? Que não adianta a gente entrar em determinados modismos ou falar o que muita gente quer, que é sem ter isso de uma forma estruturada, embasada e, de fato, execuível, estando sendo executada dentro dos nossos negócios. Então, eu aproveito, passo a bola para o Everton Schultz. Queria ouvir os teus primeiros comentários e depois a gente aprofunda um pouco mais nesse debate bacana sobre a autenticidade versus ser oportunista dentro dessa pauta super aberta e super em voga que é ESG. Bom dia, Legal, Everton. Obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Oi, Alan, oi, Samira. Legal estar aqui com vocês. Bom, o que a gente conversou ontem foi
bem interessante, né, Vinícius? Porque a gente sempre tem que entender de onde vem a sigla. Eu acho que o primeiro passo para a gente debater é a gente entender de onde vem a sigla. E eu fui até atrás da história, que confesso que eu não conhecia exatamente a história, e o termo, a sigla ESG, vem de um relatório de 2005 da ONU, em um relatório chamado Who Cares Win, né? Quem ganha se importa, que tratou da questão ambiental, social e de governança entre 20 instituições financeiras e 9 países diferentes, incluindo o Brasil, para discutir exatamente o que significava os 3 pilares de algo que a gente já vinha debatendo ao longo da história do mundo corporativo, dentro dos pilares de responsabilidade social, de sustentabilidade, mas que tornou o tema mais atrelado não só à comunicação ou ao trabalho reputacional, mas ao negócio em si. Então, o surgimento da sigla ESG é uma evolução de um trabalho que vem acontecendo ao longo dos anos, felizmente, e acompanhando as necessidades e os interesses do futuro do planeta, das gerações futuras que já somos nós, né? A gente falava antes, quando eu comecei a trabalhar, falava o futuro das gerações. Hoje a gente está falando de uma emergência ambiental, social, que não passa apenas pelos governos e pelas decisões de políticas públicas, mas envolve também a iniciativa privada, que antes, de certa forma, estava descolada desse compromisso. Hoje a gente está falando da necessidade de todos nós, como cidadãos, empresas e toda a sociedade, tratar dos temas de ESG, né, de ambiental, social e de governança. Essa consolidação do tema, chegando até o negócio em si, as decisões de negócio, é uma mudança importante para nós de marketing e comunicação, que determina não só um trabalho de dizer, de falar, mas de realmente mudar o ponteiro das decisões de negócio da alta administração. Eu achei bem legal o Alan falar que esse assunto está sendo discutido no conselho e na alta liderança, porque é onde esse assunto deveria ser discutido, não apenas no marketing ou na comunicação. E aí a gente fala de reputação, mas a reputação é apenas um ponto da análise de ESG e de como as empresas devem tratar do assunto. Aqui na Ágora a gente fala com muitas empresas, né, entre elas Netflix, iFood, Pfizer, que são empresas de diversos setores. E antes eu comecei minha carreira na indústria química, o assunto sustentabilidade sempre esteve presente na indústria, que tem um impacto direto. Você vê ali as chaminés soltando fumaça, você vê visualmente é muito claro que a indústria tem uma questão ambiental, mas hoje a gente trata do tema de ESG em todas as empresas, né? Empresas nativas digitais como Netflix ou iFood também devem tratar do tema, mas uma perspectiva que vai além da comunicação. Eu sei que a gente já falou aqui provavelmente no evento sobre ESG, mas é sempre legal a gente falar do que a gente está falando em cada um dos pilares, né? O E de ambiental, de environmental, ele trata da questão do aquecimento global, da emissão de carbono, mas trata também da biodiversidade, a Samira vai falar sobre isso, do desmatamento, da eficiência energética e a escassez de água, que muitas vezes a gente não vê isso diretamente ligado ao negócio, mas na ponta, sim, está sempre ligado, né? E o social também, a gente tem uma tendência de pensar no social com uma perspectiva quase de ajuda e de projetos sociais, mas não é só isso. A gente está falando da satisfação dos clientes, a gente está falando da proteção de dados e de privacidade, da diversidade da equipe, mas não no sentido de apenas ser diverso, mas de realmente incluir pessoas e grupos minorizados, o engajamento dos funcionários, né? Como que esses funcionários também se sentem parte de um propósito maior que vai além do que eu digo, mas que eles consigam sentir que são parte de uma mudança não só do negócio, mas para a sociedade como um todo, a relacionamento com a comunidade e, obviamente, o respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas. E o G, que eu acho que é a letra que a gente menos fala, né? Quando a gente está falando de ESG, dificilmente você vê matérias ou alguém tratando a fundo sobre a governança das empresas. Para mim é tão importante, é óbvio, é tão ou mais importante quando a gente fala do negócio em si, que é a composição do conselho. Se nosso conselho ele
leva em consideração a diversidade, temos mulheres tratando de temas específicos, a diversidade racial, divisões diversas, é super importante. Eu acho que a gente tem, no G aqui, a gente tem um caminho muito longo ainda para evoluir no que seria o ESG sem nenhuma barreira ou algum gap, né? E, enfim, a gente poderia, vamos falar bastante, eu acho que o tema aqui é bastante extenso, mas você disse, né, sobre a questão da genuinidade do que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de ESG, e é o tema que está em voga agora, para a gente não entrar no aprendizado que a gente teve com a questão ambiental, no famoso greenwashing, né, que as empresas falavam sobre a questão ambiental e na ponta não tinha nenhuma ação concreta, para que o ESG também não se torne mais uma sigla de um modismo que todo mundo usa o momento para surfar na onda, né? Eu acho que a questão do mercado financeiro está tratando disso, e vou falar da Bolsa de Valores no Brasil especificamente, né? A B3 tem tratado disso de uma forma bastante consistente, com consciência de que isso precisa evoluir, trazendo índices como o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ICO, que é o Índice de Carbono Eficiente, e recentemente anunciaram também o GPTW B3, que trata da questão da satisfação do lugar onde se trabalha. É um exemplo de que isso não deve ser tratado apenas na área de marketing e comunicação, mas sim na alta administração, né? E isso pode parecer que a gente está falando aqui de oportunismo, mas é uma necessidade de você entender o que o consumidor quer. E acho que o nosso painel trata do cliente, né, e trata da marca. Eu até, antes da gente entrar no painel, eu recebi uma pesquisa muito legal da Accenture, que ouviu 25 mil consumidores em 22 países. E é uma mudança muito grande, porque a gente sempre tem a tendência de falar, não, os novos consumidores vão exigir das empresas uma nova postura. Mas depois da pandemia, e essa pesquisa mostrou claramente, eles ouviram 25 mil consumidores, e 50% desses consumidores já esperam das companhias uma nova postura em relação aos propósitos de vida. E o Brasil está no topo dessa lista. Eu achei isso muito interessante, que tem até uma associação de como a pandemia foi tratada em cada um dos mercados, né? Mas aqui no Brasil existe uma sede por ouvir as empresas o que de fato está sendo feito dentro dos pilares de ESG. E um tema bastante interessante que eu achei legal a gente trazer aqui também para o debate é que saúde e segurança também está no topo. O cliente ainda busca a qualidade do serviço e dos produtos, ainda busca o preço, mas saúde e segurança se tornou um tema bastante importante para qualquer companhia, né? A gente quer saber como a gente vai ser tratado, se eu estou seguro me lidando com essa marca, se eu estou... e um outro tema também que é serviço e cuidado individual, né? Se essa marca está realmente se preocupando com o meu bem-estar, e isso vai desde entender de onde vem a matéria-prima do meu trabalho, de como as pessoas são tratadas internamente, até a ponta de quando eu vou a um laboratório e quero ser bem recebido. Enfim, são muitos temas para a gente tratar, mas esse tema de você pensar ESG no cerne do negócio e não apenas na ponta da comunicação e do marketing, acho que é algo para a gente discutir aqui no painel. E obrigado pela oportunidade. Vamos falando. Muito bom, Everton. Bacana ter a tua visão, talvez um pouco mais geral. E quando eu falei isso, né, que a gente está com um painel heterogêneo, que a gente está falando para uma esmagadora maioria de audiência ligada a essa, mas onde a gente tem um representante de uma empresa de saúde, um representante que conta histórias, né, de uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, e a gente tem também a presença da Samira, de uma empresa de varejo, de uma empresa de pão, de uma empresa que tem um pouco dessa cara das chaminés, né, da produção que a gente consegue enxergar, que é da Dengo Chocolate. Seja muito bem-vinda. Por favor, conta um pouco para a gente sobre a Dengo e sobre como o ESG, que tem muito a ver com a maneira como o negócio Dengo foi estruturado, como que vocês utilizam a força e o discurso
ESG levado à prática, levado à realidade do que vocês criaram nesses últimos 4 anos com uma maestria impressionante. Bom dia e bem-vinda. Bom dia. Obrigado, Vinícius. Prazer aqui dividir essa sala aí com o Alan, com o Everton. É muito importante, né, termos um lugar de fala aqui e debatermos esse tema, que para mim já é um tema, para a gente aqui, né, é um tema antigo. Eu também vim eu sou farmacêutica de formação, também vim da indústria farma, já passei aí pela indústria da saúde, entendo um pouco as dores dos dois lados. Eu acho que chocolate não deixa de ser um medicamento, né, gente? É o melhor remédio para qualquer coisa, não deixa de ser química, né? Mas entrando um pouco aqui no nosso tema, no nosso business, né? Eu vivo o ESG na minha prática, no meu dia a dia. Eu vivo isso desde quando a gente começou esse projeto da Dengo, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, né, os fundadores. Temos um DNA aí muito forte já de ESG com os fundadores, que é o Guilherme Leal, que é um dos fundadores da Natura, junto com o Estevam Sartorelli, que hoje é o nosso CEO, que fazia parte do marketing da Natura também. E então temos um DNA, né, de preocupação de impacto ambiental, impacto social, que vem um pouco dessas empresas, né? A Natura sempre muito visionária, nos anos 80, 90, já desenvolveu uma empresa com bases sólidas de impacto social e ambiental, muito à frente do seu tempo, e ninguém discute o que temos hoje de gestão da Natura, que é um case global, aí, mundial. Quer dizer, isso é a prova que o ESG, no seu DNA, ele traz retorno e traz resultado, né? Então, a Dengo surge há aproximadamente 5 anos atrás, de uma necessidade do Guilherme Leal, que tinha uma fazenda no sul da Bahia. Só para contextualizar um pouco a história da marca, aqui para vocês entenderem como começa e como chegamos até aqui. Uma necessidade de fazer algum impacto social na região do sul da Bahia, que é uma das regiões hoje de piores IDHs, uma região muito pobre, seca, sem oportunidade, sem trabalho, uma das regiões mais pobres do país, na região de Ilhéus, sul da Bahia. E ele sentiu uma necessidade de impactar o local, que ele tinha uma casa de férias, e ficou extremamente incomodado com a situação local, econômica, enfim. E ele se juntou a Estevam e fundaram e idealizaram essa marca desde o começo, com um forte impacto social. Basicamente, o que a gente faz? Trabalhamos com pequenos produtores de cacau no sul da Bahia, fazendo aqui, né? Estou falando aqui grosseiramente uma conta de padaria, né? Se o produtor venderia uma saca de cacau a R$1.000, né, no preço normal da saca de commodity no mercado, para grandes moageiras, grandes empresas, a Dengo vai e fala: não, nós vamos te pagar 70% a mais, se entrar dentro dos nossos padrões de qualidade, e vamos te ensinar como é que cultiva, vamos te dar todo o apoio no seu trabalho, para que você tenha condições de sobrevivência no campo e para que seja justo essa relação comercial entre nós. Então, a Dengo paga de 70% a 120% a mais de prêmio de preço sobre o cacau que ela compra na Bahia. Então, não é uma ONG, não é um projeto social. A gente apenas pagamos o que a gente acha que é o correto pelo produtor que entrega a matéria-prima. Então, esse é o nosso principal projeto. A Dengo nasceu daí, e aí temos o cacau. O que faremos com esse cacau? Vamos fazer uma marca de chocolate, mas uma marca de chocolate que englobe, além do impacto social, também o impacto ambiental, né? Nosso cacau, ele é todo plantado num sistema de agrofloresta, né? Só compramos de quem planta na agrofloresta, que isso é uma premissa para nós. É uma agrofloresta que chama Cabruca, não sei se vocês conhecem, que é você planta o cacau embaixo da Mata Atlântica, você não desmata nenhum pé de cacau, nenhum pé da mata para plantar o cacau e colher. Então, isso já é um sistema de preservação da Mata Atlântica, que é maravilhoso. Convido vocês a conhecerem ali sul da Bahia, as fazendas de Cabruca, com a plantação de cacau por baixo. E também temos uma outra premissa de menos embalagem. Mais sabor, menos açúcar, saudabilidade, pensando na saúde do cliente, e menos embalagem. Então, nossa meta de
plástico free, né? Quando a gente trata de alimento, é um desafio desenvolver alimentos sem plástico, principalmente chocolate, que precisa de uma conservação, de um shelf life maior. Então, é um desafio desenvolver as embalagens com menos impacto ambiental possível, né? E aí desenvolvemos uma forma de venda a granel. Hoje você vai nas lojas da Dengo, você compra o chocolate, pesa na hora e a gente embala em um papel sustentável. Então, hoje, se você vai em qualquer marca de chocolate, né, fora da Dengo, você paga 30% pelo papel da embalagem, somente, para que você leve para casa e jogue no lixo e impacte no meio ambiente todo. Então, a Dengo tenta minimizar o impacto do papel, do plástico, da embalagem na ponta também. A parte de produção, né? Porque agora eu estou falando da parte prática, né? Eu acho que o Everton falou aí a teoria do E, do S, né? Do G. Então, o S é nosso DNA, que é o social. Nascemos com esse DNA de impacto social. Hoje já são 250 famílias. A nossa meta não é uma meta agressiva de impacto social, muito mais agressiva do que uma meta de EBITDA e rentabilidade, é uma meta muito agressiva de impacto social. Mas a gente vê que esta meta, ela também aumenta a rentabilidade, né? Uma coisa puxa a outra. E quando a gente entra no E, que é, né, o impacto ambiental, então temos todo aí o nosso projeto de plantação da cabruca, das agroflorestas, da preservação da mata no plantio dessa matéria-prima, temos todo o projeto das embalagens. A gente quebra muito a cabeça aqui para desenvolver as embalagens mais sustentáveis possíveis e que consigam preservar o alimento ao mesmo tempo. Não existe, né? É um desafio. A gente vê aí um movimento de grandes empresas trabalhando em pesquisa de novas embalagens mais sustentáveis. É um desafio global, inclusive, eu digo, como lidar com isso, e eu acho que existem muitas oportunidades. A gente não olha muito nisso. Quando a gente olha a embalagem, a gente só vê custo na embalagem e a gente quer a mais barata possível e não importa o quanto. Então, eu tenho que pensar assim, isso também deveria ser um pensamento antigo. O que essa embalagem impacta no meio ambiente depois que o cliente leva ela para casa, né? Então, a gente vive isso o tempo todo, e a parte de produção, acho que já é a parte muito básica da fábrica, né? Da fumacinha, do carbono neutro, a gente já nasce com carbono neutro, isso para a gente é o mínimo, básico, de energia solar e separar o lixo, isso para a gente está muito, muito normal. E o desafio da governança, que aí é um desafio cultural, estrutural, intrínseco, e todo mundo que vem de outros mercados, né? Que é o desafio de... Eu sempre falo que a questão de diversidade, inclusão, é um livro meio em branco, que a gente senta e fala, puta, eu não consigo fazer um bench disso, porque o que alguém está fazendo de legal no mundo hoje que a gente pode usar como um case e usar aqui dentro? A gente não tem um case que a gente se inspira, nós vamos fazer o nosso case, né? Eu estava falando outro dia no nosso comitê, a gente tem um comitê aqui de diversidade e inclusão, a gente vai criar um case aqui e para que a gente viva, a gente vai viver isso, acho que o Alan falou isso, né? A gente tem que viver antes de parecer ser, né? E a Dengue é muito isso, a gente sempre viveu e a gente sempre pareceu ser muito pouco. A gente sempre fez muito pouco marketing disso, inclusive eu acho que é um desafio também, como comunicar essa história toda que a gente está envolvido para que o cliente entenda essa história sem parecer piegas ou forçação de barra, porque é autêntico também. Eu acho que o Everton falou muito disso, da autenticidade. Como eu comunico isso para o cliente sem parecer uma forçação de barra, porque é a nossa verdade, e que é o mínimo que a gente acha que deveria ser a verdade de todo mundo. E a gente sabe que não é, que muitas vezes o ESG é um selo. E a gente pouco importa o selo para a gente não quer saber. Aí a gente, fomos certificar, tal. E a gente fala, mas não interessa esse selo para a gente, não quero selo, eu quero ser, eu quero fazer pelo meio ambiente. Não me preocupa se eu vou passar no selo ou não, me preocupa se eu de fato estou fazendo as coisas, e eu não preciso divulgar para todo mundo, eu sou ESG. Isso para mim é o básico, né? É o mínimo que as relações deveriam ter, e é muito importante que às vezes a gente também delega isso para o governo, né? Delega isso para as iniciativas públicas, e não é. Cada empresa tem o seu papel. Se cada um fizer no seu quintal, o mundo já poderia estar muito melhor. E é importante que, por exemplo,
Também alguém aí falou que antes da pandemia o cliente tinha um perfil de entendimento disso, depois da pandemia isso mudou, e a gente vê isso na prática, na Dengo, muito claramente, né? Há 5 anos atrás, quando a gente começou a marca e fazíamos pesquisa, o cliente não entendia, né? E uma das perguntas era: você compraria um chocolate mais caro por toda essa história de sustentabilidade, impacto social, né? E 80% falam: não, eu não compraria. Eu acho muito legal a parada, a história e tal, mas eu não vou pagar mais por causa disso. Isso há 5 anos atrás. E hoje, quando a gente faz a pesquisa e repete a pergunta, inverteu completamente a resposta, né? Então, acho que a pandemia acelerou o entendimento do público, as necessidades. Eu acho que ficamos mais sensíveis a esse tipo de tema, né? Tanto ambiental quanto social, né? Começamos, acho que aceleramos aí 10 anos em 2 nesta parte também social e ambiental. É isso. Bom, gente, se deixar, tem muito assunto aqui, a gente vai. Não, muito bom, Samira. Bacana ter não só um pouco da história da Dengo, como a diferença, talvez, do estilo disso e da origem. A gente escutou que, e acontece mesmo no United Health Group, a gente tem uma estrutura, empresas grandes, e que a gente está se movimentando para entender como absorver, ser autêntico, ser real, e não só entregar benefícios através do ESG internos e para a comunidade, né, e para os stakeholders importantes da organização. Então, a gente está nesse movimento, e quando a gente vê uma empresa que a sua origem, né, a sua gênese veio exatamente através dos pilares ESG, como isso já é uma coisa um pouco mais orgânica, um pouco, que não é uma questão de onde há a prática, onde não há a prática, mas como isso já está mais enraizado e já faz parte da cultura organizacional. Muito bacana. Eu quero desafiar agora a gente fazer uma rodada, antes do pessoal, só reforçando que a nossa audiência, quem tiver perguntas, por favor, podem enviar para nós, e depois dessa rodada eu já começo a fazer uma roda das perguntas da plateia para todos nós. Quando a gente fala do ESG, e acho que o Everton pontuou isso muito bem, que o ponto de governança ele fica um pouco de escanteio, ele fica um pouco, o que exatamente é isso? Mas quando a gente viu agora, e talvez a gente comece por esse assunto, que é para acabar lá em cima, né? Então a gente começa falando do menos agradável para acabar falando do mais agradável depois. Quando a gente fala de governança, quando a gente fala de gerenciamento de crise, de continuidade de negócios, infelizmente a gente viu muitas empresas em diferentes portes, empresas grandes, empresas médias e pequenas, dentro do setor de saúde, como em outros setores também, que não tinham uma governança estruturada, um comitê de crise, um programa de continuidade de negócios, e face ao que a gente viveu nesses últimos 18 meses, acabou passando muitos por maus bocados, outros inclusive fechando. Então, talvez aproveitando, pegando um pouco o Alan, direcionando o ponto para você, Alan, como que a DASA reagiu dentro dessa crise sanitária, mas que para uma operação de saúde, ou independente da origem, né, da função da operação, foi atingida, né? É um segmento de mão de obra intensiva, né? Um segmento de atendimento aos consumidores, é um segmento onde dava, muitas vezes, a resposta para uma grande dúvida, uma grande angústia do consumidor. Como que a DASA se adaptou e se preparou para, no momento de uma crise como essa, ter seus pilares de governança, de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento de continuidade de negócios em pé para passar por esses 18 meses, não só passar bem, como reforçar a sua imagem corporativa e a sua imagem e o seu modelo de negócio? Legal, bom ponto. Eu acho que ninguém estava preparado para o que estava vindo, né? Na real, acho que essa preparação ela foi trocar a roda com o carro andando, né? Acho que ninguém estava preparado para isso. Mas acho que na DASA foi um processo muito, muito rico, como você colocou, né? No lado da governança, alguns ritos foram implementados quase que no D0, né? Ritos diários, ritos semanais, a cada 2 dias, depois a cada semana, a hora que a gente começou a pegar o ritmo, ficou mais claro, né? A DASA respondeu muito prontamente até uma necessidade de testagem com o CDE, né, que foi um projeto que a gente
criou junto, né, para o governo, para a população, para testagem aí de 3 milhões de exames de Covid, né, para poder ajudar de fato o governo, né, os municípios e o governo em geral a responder à crise de maneira também assertiva. Então, acho que teve uma cooperação da DASA nesse sentido, mas acho que o principal ponto aqui, Vinícius, foi muito o cuidar da nossa gente, né? Tem um trabalho interno do RH, que chama DASA Cuida, que foi um trabalho bastante, que já existia antes, mas ganhou bastante protagonismo ao longo da pandemia, que é cuidar dos nossos funcionários, de cuidar de quem cuida, né? Nossa linha de frente muito exigida, muito estressada, né, nos hospitais e nos laboratórios diagnósticos, com muita demanda, então a gente não podia fazer nada com que eles não estivessem confortáveis. Como, obviamente, política, quem já tinha algum tipo de comorbidade foi tirado da linha de frente, até para preservar a saúde dessas pessoas que também poderiam estar arriscadas ali antes da vacina sair, das 2 doses, né? Então, a gente teve um espírito muito elevado no momento da própria pandemia, quando ela começou, em criar os ritos, que acho que isso foi muito importante, ter uma organização, um comitê de infectologia bastante atuante, junto aos hospitais, junto ao diagnóstico, teve essa ação junto ao governo, né, essa doação de milhões de testes de Covid para ajudar a ter a temperatura correta de como que a pandemia estava evoluindo ou não. Depois teve, mais para frente, o projeto G9, que é onde a gente faz o sequenciamento genético do vírus, né, para poder ter resposta em tempo real das mutações, né? Isso é muito útil também para as farmacêuticas que estão desenvolvendo aí as vacinas e estão evoluindo com as vacinas. Então, acho que tem um lado muito, muito claro da própria DASA, de como ela se porta como protagonista e, portanto, toma a dianteira, e um lado muito, que é um dos pilares da marca, e que isso, né, como todo mundo sabe, marca não vem de fora para dentro, e sim de fora para dentro, e sim de dentro para fora, que é o cuidado que acolhe, né? A gente só pode ter acolhimento com os nossos usuários e pacientes se a gente tiver cuidado com as nossas pessoas. Então, citei aqui em alguns poucos minutos alguns programas e algumas ações que foram tidas aí durante a pandemia, de algo que ninguém estava esperando nessa magnitude. E isso muito inspirado por um comitê executivo, né, o próprio CEO e o próprio conselho muito engajados em trazer o melhor para o Brasil nesse sentido. Bacana, Alan. Se alguém estava esperando isso, o cara deve estar milionário, porque ele também acertou na Mega Sena algumas vezes, entre outras coisas, né? Acho que o mundo... E é muito interessante isso que você colocou, porque dentro do nosso segmento de saúde a gente viu muito essa mobilização, né? Nunca cuidamos tanto dos profissionais de linha de frente, eles nunca foram colocados não num patamar heróico, mas num patamar de direito do trabalho, do esforço e das dificuldades que passaram relacionadas à saúde, ao dia a dia, por quanto ao esgotamento mental, estresse, burnout, entre outros maus da saúde mental que apareceram muito mais. O que é legal, e talvez agora eu vou aproveitar o lado de histórias, né, de transformar essas atitudes, esses fatos, esses programas que cada uma das empresas, cada uma das nossas realidades nos coloca, para transformar isso em uma história para contar para os clientes, né? Everton, tua especialidade é criar histórias, contar histórias e amarrar isso de uma forma em que o cliente, e está falando exatamente, né, de como que o ESG impacta no cliente, como que faz modificar, como traz simpatia, como traz preferência, como traz top of mind, se é a primeira que eu lembro, como traz aproximação e amor para as marcas. A gente vê talvez uma coisa mais comum dentro do lado ambiental e social que aborde isso através do discurso de marca.
como é a tua visão e o que você tem visto de melhores práticas relacionadas ou não ao momento que a gente está passando, mas o que você tem visto de melhores práticas de como transformar essas iniciativas, transformar esses fatos autênticos e esse trabalho autêntico em cada uma das empresas em histórias que o cliente se sente compelido e amando, e passa a consumir e a admirar ainda mais as marcas. Eu acho que tem uma mudança grande do pós-pandemia, se eu posso falar pós, né, mas da pandemia, desse impacto que mudou a forma como a gente vive e enxerga o mundo, que é a busca por histórias autênticas, né, voltando na questão da autenticidade. A comunicação, a publicidade ou a comunicação corporativa sempre pautou essas histórias com uma via de uma mão só, né? Então eu digo quem eu sou, eu digo o que eu estou fazendo, e eu acho que a pandemia reforçou um outro patamar que a gente já vinha discutindo, mas de que nós não devemos falar apenas, mas ouvir também para contar essas histórias. E isso é um grande desafio, né? Como você estabelece esse diálogo e essa comunicação de duas vias, tanto com o consumidor, mas com todos os públicos. E você começou a falar de governança, e uma das coisas que a gente tem debatido muito nesses últimos 2 anos é o papel da empresa na entrega para a sociedade do que nós recebemos como organização. E sempre existiu uma diferenciação muito grande da comunicação corporativa, do marketing, de relações institucionais, né? As empresas falavam com o governo por meio de associações, por entidades que representavam os setores, mas a gente viu uma mudança grande nesse diálogo com a sociedade, com iniciativas como Todos pela Saúde, que foi capitaneado pelo Itaú, ou outras empresas que entraram em um debate sobre políticas públicas que antes eram restritos ao governo e às entidades tratar, e as empresas passam a ser protagonistas desse debate de políticas públicas também. Essa visão de que o governo está longe, que deve ser tratado apenas pelas entidades, mudou completamente, né? Existe uma demanda da sociedade para que as empresas também tomem posição sobre assuntos que antes não necessariamente estão ligados ao seu negócio. Esse debate de contar histórias e promover o diálogo diretamente com a sociedade muda completamente, né? Eu vou dar só alguns exemplos aqui, pedir permissão aos meus clientes para falar, mas a Neo Energia, que é um cliente grande nosso, que trata de questão de energia limpa e está à frente disso no mundo, teve que entrar no debate dos refrigeradores, né? Fizeram uma doação grande de refrigeradores para vacina em lugares remotos no interior do Nordeste que não tinham acesso a esses refrigeradores. Então, por que uma empresa de energia vai doar refrigeradores? Porque ela sabia que a questão da vacinação era extremamente importante e os refrigeradores seriam um ponto, um gap no trabalho do governo, né? Então, são iniciativas que antes você via como algo isolado, mas que passam, sim, a impactar os negócios, né? A Netflix fez uma grande doação para o setor audiovisual, que foi extremamente impactado por conta da paralisação das gravações, e essa doação ela garante a continuidade do negócio lá na frente. Então, esse diálogo e essa capacidade de também intervir em questões que antes eram restritas ao governo, eu vejo como uma grande mudança na comunicação e, enfim, na relação das marcas com a sociedade como um todo. Bacana, muito bom, Everton. Agora, para a Samira, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente a experiência, né? O Alan um pouco disso, né? Falou de jornada, a gente entender o consumidor atual que consome Uber, que consome serviços financeiros, que consome, seja lá qual o produto, ele também consome chocolate, ele também consome saúde, e evidentemente que a pandemia mudou, mas não só a pandemia muda hábitos, né? A pandemia mudou muito, acelerou muitas coisas, mas essa questão toda da jornada, de como passar a história, como passar os seus esforços, como passar a sua raiz, de fato, a sua gênese, de onde você surgiu, a tua preocupação com o meio ambiente, a tua preocupação com o social, a tua preocupação com a continuidade de negócios, com a maneira como você gerencia a tua equipe.
Como que na Dengo vocês canalizam e transformam a experiência do teu cliente em algo que ele consegue vivenciar esses valores e vivenciar essa cultura tão forte que vocês têm empregado? É um desafio, né, Vinícius? Eu acho que para todo varejo, né, para todo mundo que tem atendimento ao público, todo mundo sabe o desafio que é o atendimento à ponta e como manter essa turma engajada com a marca e o tratamento, o nível, né, principalmente quando você tem uma marca premium, né, como eu mantenho um nível de excelência no serviço, ao mesmo tempo que eu tenho um nível de qualidade e uma história inteira dessa para contar. Mas quando é genuíno, quando você tem verdade, quando você conta a história para né? Quando você chama a turma para trabalhar e conta uma história, é o que a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar, você não precisa treinar muita coisa, né? Então, muita gente me pergunta, quem é a empresa que você contrata para fazer treinamento da sua equipe, que o atendimento é diferente na Dengo? Eu falo, gente, não tem empresa, né? São coisas que é a nossa verdade. Então, a gente senta, conta a verdade e todo mundo que trabalha ali se encanta pelo projeto e todo mundo quem não quer defender uma marca que faz o que faz desta maneira para o mundo, né? Que faz um bem para tantas famílias e que impacta socialmente, impacta ambiental. Quem não quer trabalhar numa marca como essa? Todo mundo quer. Então, você engaja muito naturalmente a turma e eles querem passar isso adiante na ponta. Naturalmente, automaticamente. Então, não é treinamento, a experiência não é treinamento. Claro que você tem que ter muita pesquisa, você tem que estudar muito, ouvir muito o que o cliente está falando. Nós somos super exigentes e críticos com cada avaliação que cada cliente faz sobre a gente, com cada feedback. Temos vários comitês, a gente olha para o cliente o tempo inteiro, temos métricas como qualquer outra empresa. Mas quando você passa a verdade, quando você tem uma história autêntica, genuína, eu não tenho uma história para fazer um selo e atender uma demanda do marketing, né? Eu tenho uma história que eu nasci com ela, e é a minha verdade. Isso é transmitido muito fácil na experiência do cliente. E é claro que na seleção dessas pessoas, eu tenho que trazer pessoas que se identificam com essa história. Porque tem gente que não se identifica, a gente já trabalhou, gente que não tá nem aí, né? I don't care, né? Se tem o povo pessoal da Bahia ou não, se isso impacta, eu não interessa, eu quero saber quanto eu vou ganhar, e tudo bem, não quer dizer que essa pessoa está errada, quer dizer que ela não é da nossa turma, né? E é isso também, você não precisa encaixar as pessoas na sua caixinha também. Então, muito que a gente fala no processo de seleção, contratação, as pessoas que se vêm conosco, nós vamos te contar uma história verdadeira, nós vamos te levar lá na Bahia, a gente leva a turma lá na Bahia, né, os melhores vendedores de cada loja, os gerentes, eles conversam com os produtores de cacau, a gente visita as casinhas, né, aí o produtor vira e fala, nossa, agora eu posso comprar um iogurte para minha família, né? Eu tripliquei minha renda. Olha a televisão que eu comprei. Eles não têm televisão. Olha, eu coloquei um banheiro na minha casa que eu não tinha antes. Então, eu levo a turma lá, a turma conversa com esses produtores. Pronto, você não precisa fazer treinamento quando você tem verdade. Você precisa apenas repassar a sua história e ter pessoas no seu time que acreditam e que também se importam com os mesmos conceitos que você se importa, né? E isso você vai formando um time e vai educando. E isso automaticamente impacta na experiência do cliente, na ponta. Agora, é um desafio comunicar essa história toda, né? Porque é um desafio quando o cliente chega na loja e fala, eu tenho tanta coisa para contar, que vai ficar chato esse atendimento se eu disparar a falar aqui. Então, a gente fica ali vamos segurar um pouco, porque a gente tem toda a parte do chocolate que a gente quer contar. E eu imagino, né? Quem já teve experiência, acho que convido a todos, né, para visitar uma das lojas, você tem uma experiência e uma quantidade de ações e de gostosuras. Nós estamos chegando próximo da hora do almoço, para falar de chocolate agora é até injusto com a nossa audiência, né? Mas deixa para a sobremesa depois do almoço. Eu quero pegar um gancho na pergunta que eu te fiz e passar para o... de novo, né?
saúde, tudo que a gente experienciou, mas vamos olhar para frente, né? A gente tem um arrefecimento agora do Covid, uma população mais vacinada, um número de casos, número de óbitos, enfim, tudo está acenando aí para um futuro mais positivo no que diz respeito não só à saúde populacional, como também à retomada econômica do Brasil. O que a DASA está preparando, como a DASA está se preparando, e para a gente, evidentemente, não fugir do nosso tema, né, qual a maneira pela qual vocês estão preparados e se preparando para o próximo ano, levar um pouco desses esforços e levar um pouco dessa história que foi construída não só durante o período Covid, mas também a história da DASA no que diz respeito à preocupação social, ambiental e de governança para a continuidade dos negócios e para um 2022 muito mais positivo para a saúde do que a gente teve nesses últimos anos. Excelente, obrigado, Vinícius. Algumas coisas aconteceram durante a pandemia que trouxeram para a gente ou o senso de urgência ou de atenção importantes para a estruturação do ESG, né, como eu comentei no começo. O nosso médio prazo, assim, a gente está voltando à vida normal, né? Praticamente você vê alguns jogos de futebol já com o estádio cheio, atividades culturais também retornando, e isso é muito bom. No ponto de vista de negócio, obviamente que as cirurgias eletivas que estavam represadas tendem a voltar agora, mas isso no sentido de business. Agora, pensando em ESG, que é o nosso grande tema aqui, a pandemia nos trouxe muito claramente aonde a DASA pode aportar mais, né? A gente tem um dos pilares da marca, que é ciência que transforma, de fato, e a gente está, né, através do próprio G9, que foi um dos programas que apareceram durante a pandemia, a gente tem bastante clareza agora de como que os próximos passos em ESG da DASA devem se comportar, né? Tanto no ambiental quanto no social. Então, como eu falei, os últimos 18 meses foram importantes na fundamentação da DASA, e eu concordo muito com o que a Samira trouxe sobre a verdade, né? Quando você coloca uma marca no divã, uma empresa no divã, você acaba extraindo a verdade dela e as aspirações. Eu não tenho como adiantar muito os pilares aqui, porque estão em construção, exatamente, mas a gente está bastante claro e bastante tranquilo quanto à construção e o avanço no social, dentro daquela ideia que eu falei no começo sobre o acesso à saúde, muito provavelmente através de tecnologia, né, uma tecnologia atuante e que faça a diferença, e a ciência que transforma, como eu comentei. Obviamente que o ambiental ele já estava bastante no nosso dia a dia, com muitas ações. A governança acho que o Everton colocou isso muito bem agora há pouco, a governança costuma, talvez por motivos dos mais diversos, ele fica um pouco para trás, então estamos bastante diligentes em deixar a governança par e passo com o ambiental e o social. Então eu diria que no próximo ano é o ano de colocar as ideias para fora, né? A gente teve aí bons 18 meses de incubação de algumas coisas foram da porta para fora, porque eram realmente, para a gente que na DASA tem um espírito empreendedor, é um espírito bastante até da família Bueno e dos acionistas da DASA, também uma ideia muito empreendedora. Então a gente coloca bastante rápido os projetos para fora, e agora, como eu disse, a gente ficou maturando de maneira estratégica o que vai ser o futuro do ESG da DASA. Então, 2022 vai ser um ano para colocar vários projetos para fora, muitos KPIs, porque tudo tem que ser medido, tudo tem que ser visto como a eficiência realmente entrega para as populações impactadas e também para a marca como um todo. E aí, marca eu digo empresa e não marca do marketing, de uma maneira etérea, mas mais profunda. Bacana, muito bom, Alan, muito bom. E eu acho que esse movimento
tá? É um movimento que muitas organizações, de novo, dentro do nosso setor, dentro do setor de saúde, como em qualquer outro, estão passando, né? Estão se estruturando. E pegando o expertise do Everton, quais os conselhos, Everton, quais os principais checkpoints que você passaria para o Alan, para a Samira, para mim e para toda a nossa audiência, sobre quais as preocupações e quais os do's, ou principalmente quais os don'ts, né? O que não fazer quando você se prepara e se planeja para colocar para o teu consumidor, colocar para o teu fornecedor, enfim, colocar para os teus principais parceiros de negócio as tuas iniciativas relacionadas a ambiente, social e governança de uma forma que você não passe aquela linha do resmo, passe a linha do estou me adaptando, enfim, qual que é o teu, das tuas histórias e das tuas campanhas, checkpoints que você obrigatoriamente exige que eles façam para não incorrer em contar uma história falaciosa? Difícil fazer um checklist, né? Que nem sei se eu tenho essa autoridade para falar com a Ali e com a Samira com a minha experiência apenas, né? Mas eu acho que são dois olhares que eu acho que são muito interessantes para quem trabalha com marketing e comunicação, que o primeiro é a transparência, né? De, à medida do possível, você ser o mais transparente possível, inclusive de dizer, não estou pronto, preciso evoluir nesse pilar ou nesse outro pilar. Quando a gente fala, por exemplo, de diversidade e inclusão, você saber que a maioria das empresas ainda são lideradas por pessoas brancas, privilegiadas, e você falar sobre inclusão racial, inclusão LGBTQIA+, você precisa de um outro olhar para falar sobre isso, e não o olhar de quem está na liderança, é o primeiro passo para você ser transparente mesmo, assim, né? Você ter uma outra visão para te apoiar, seja com a sua equipe, garantindo diversidade e inclusão, ou trabalhando com quem é experiente no tema, quem estuda o tema, por exemplo, de diversidade e inclusão, ou de questões ambientais. Acho que a gente, na pandemia, viu muitas empresas se mobilizando para evoluir em diversos temas do complexo ESG. A gente não pode perder essa capacidade de diálogo e de colaboração com as diferentes visões que existem na sociedade. E o outro tema, de novo, a gente vai falar de autenticidade, é fazer perguntas. E se propor a ouvir perguntas também, e perguntas críticas que podem vir de diversos grupos da sociedade. Então, se uma ONG que eventualmente você via como uma detratora, será que não é o momento de você trazer para a mesa e ouvir essa ONG? Quais são os pontos que ela traz e se são legítimos, e a partir disso levar para dentro da organização de uma forma bastante madura se esses pontos são realmente interessantes, né? Existem caminhos. A COP26 aconteceu, existiu uma mobilização muito grande das empresas para que as empresas estivessem na cadeira de protagonismo do debate sobre o futuro do planeta. A pandemia não é uma emergência de saúde apenas, é uma emergência da sociedade humanitária, que tem questões ambientais envolvidas. Não dá para o setor empresarial ignorar o debate que já está acontecendo com a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Já existe o caminho. A gente não pode perder esse passo que foi acelerado com a pandemia para que essa discussão deixe de acontecer. A gente não pode entender que a vacinação e o retorno coloca de lado esse debate que aconteceu e que foi muito bem conduzido, na minha opinião, pelo setor privado durante a pandemia, que ele deixe de acontecer a partir de agora, né? Então, a gente tem os caminhos, existem os atores que estão discutindo, as entidades que estão discutindo, vamos continuar discutindo e levando para dentro das organizações todos esses temas que estão relacionados. As avenidas se cruzaram mais na pandemia, né? As avenidas todas do marketing e da comunicação. Enfim, é a minha visão. Muito bacana, Everton. Muito obrigado. Eu vou ficar devendo para vocês uma última
pergunta para a Samira, uma última posição da Samira, mas eu convido a todos, já fazendo jabá, Samira, a conhecerem as lojas da Dengo e aos produtos. A experiência como consumidor, como cliente, eu tenho certeza que vai ser revelador e muito interessante para todos. A fábrica de Dengo na Faria Lima, que a gente conta bem a nossa história lá, que é a nossa flagship, na Faria Lima 196, imperdível, um passeio imperdível, conheçam. Com isso, gente, eu queria mais uma vez agradecer ao FIS, agradecer ao Alan, ao Everton, a Samira por dar aqui alguns minutos, uma hora do dia de vocês para dividir essas experiências, dividir essa visão sobre como impactar as estratégias das nossas empresas, das nossas companhias e principalmente dos nossos clientes utilizando o ESG. Obrigado a todos, parabéns pelo evento ao time do FIS e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado.